Capítulo 27. Das contradições e das mistificações. Das contradições. Ponto 297. Os adversários do Espiritismo não deixam de objetar que os adeptos não estão de acordo entre si, que todos não partilham as mesmas crenças, em uma palavra, que se contradizem. Se, dizem eles, o ensinamento vos é dado pelos Espíritos, como ocorre que não seja idêntico? Só um estudo sério e aprofundado da ciência pode reduzir esse argumento ao seu justo valor. Apressemo-nos em dizer, antes de tudo, que essas contradições, das quais certas pessoas fazem uma grande ostentação, são, em geral, mais aparentes do que reais, que se prendem mais à superfície do que ao fundo da coisa, e que, por conseguinte, são sem importância. As contradições provêm de duas fontes, dos homens e dos espíritos. Ponto 298. As contradições de origem humana foram suficientemente explicadas no capítulo dos sistemas, número 36, ao qual nos reportamos. Cada um compreenderá que no início, quando as observações eram ainda incompletas, surgiram opiniões divergentes sobre as causas e as consequências dos fenômenos espíritas, opiniões das quais 3/4 partes já caíram diante de um estudo mais sério e mais aprofundado. Com poucas exceções e à parte algumas pessoas que não desistem facilmente das ideias que acariciam ou conceberam, pode-se dizer que, hoje, há unidade na imensa maioria dos espíritas, pelo menos quanto aos princípios gerais, se não pode sê-lo em alguns princípios insignificantes. Ponto 299. Para compreender a causa e o valor das contradições de origem espírita, é preciso estar identificado com a natureza do mundo invisível e tê-lo estudado sob todas as suas faces. À primeira vista, pode parecer espantoso que os espíritos não pensem da mesma forma, mas isso não pode surpreender a que se inteirou do número infinito de graus que devem percorrer antes de atingirem o alto da escala. Supondo-lhes uma igual apreciação das coisas, seria supô-los todos no mesmo nível. Pensar que devem todos ver o que é justo seria admitir que todos chegaram à perfeição, o que não ocorre e o que não pode ser, se considera que não são outra coisa senão a humanidade despojada do envoltório corporal. Os espíritos de todas as classes podem se manifestar, e disso resulta que suas comunicações levam a marca da sua ignorância ou do seu saber, de sua inferioridade ou de sua superioridade moral. A distinguir o verdadeiro do falso, o bom do mal, devem conduzir as instruções que demos. É preciso não esquecer que, entre os espíritos, como entre os homens, há falsos sábios e semi-sábios, orgulhosos, presunçosos e sistemáticos. Como não é dado, senão aos espíritos perfeitos, tudo conhecer, há para os outros, como para nós, mistérios que explicam a sua maneira, segundo suas ideias, e sobre as quais podem dar opiniões mais ou menos justas que, por amor próprio, fazem prevalecer e que gostam de reproduzir em suas comunicações. O erro é de alguns de seus intérpretes terem esposado
muito levianamente opiniões contrárias ao bom senso e delas se terem feito os editores responsáveis. Assim, as contradições de origem espírita não têm outra causa senão a diversidade na inteligência, os conhecimentos, o julgamento e a moralidade de certos espíritos que ainda não estão aptos para tudo conhecerem e tudo compreenderem. Ver o Livro dos Espíritos, Introdução. Capítulo 13, Conclusão, capítulo 14. Capítulo 8, Conclusão, capítulo 9. Ponto 300. Para que serve o ensinamento dos Espíritos, dirão algumas pessoas, se não oferece mais certeza do que o ensinamento humano? A resposta para isso é fácil. Aceitamos com igual confiança o ensinamento de todos os homens e entre duas doutrinas damos preferência àquela cujo autor nos pareça o mais esclarecido, o mais capaz, o mais judicioso e menos acessível às paixões. É preciso agir de igual modo com os espíritos. Se entre eles há os que não estão acima da humanidade, há muitos que a ultrapassaram, e estes podem nos dar instruções que procuraríamos em vão entre os homens mais instruídos. A distinguir a turba dos espíritos inferiores é que se faz mister de se dedicar para esclarecer-se, e é a esta distinção que conduz o conhecimento aprofundado do Espiritismo. Mas essas próprias instruções têm um limite, e se não é dado aos espíritos tudo saberem, com mais forte razão isso deve ocorrer com os homens. Há, pois, respostas sobre as quais os interrogariam em vão, seja porque lhes é proibido revelar, seja por serem eles mesmos ignorantes, e sobre as quais não podem nos dar senão sua opinião pessoal. Ora, são essas opiniões pessoais que os espíritos orgulhosos dão como verdades absolutas, sobretudo com relação ao que deve ficar oculto, como o futuro e o princípio das coisas, é que insistem mais a fim de se darem o ar de estarem na posse dos segredos de Deus. É também sobre esses pontos que há mais contradições. Ver o capítulo precedente. Ponto 301. Eis as respostas dadas pelos Espíritos às perguntas seguintes, relativas às contradições. 1. O mesmo Espírito, se comunicando em dois centros diferentes, pode lhes transmitir sobre o mesmo assunto duas respostas contraditórias? Se os dois centros diferem entre si em opiniões e pensamentos, a resposta poderá lhes chegar deturpada, porque estão sob a influência de diferentes colunas de espíritos. Não é contraditória, mas a maneira pela qual é dada. 2. Concebe-se que uma resposta possa ser alterada, mas quando as qualidades do médium excluem toda a ideia de má influência, como ocorre que os espíritos superiores tenham uma linguagem diferente e contraditória sobre o mesmo assunto com pessoas perfeitamente sérias? Os espíritos realmente superiores não se contradizem jamais, e se sua linguagem é sempre a mesma com as pessoas, pode ser diferente segundo as pessoas e os lugares, mas é preciso prestar-lhe atenção, pois a contradição não é senão a aparente. Está mais nas palavras do que no pensamento, porque, refletindo, descobre-se que a ideia fundamental é a mesma. Assim, pois, o mesmo Espírito
pode responder diferentemente sobre a mesma questão, de acordo com o grau de perfeição daqueles que o evocam, porque não é sempre bom que todos tenham a mesma resposta. Mas, uma vez que não são bastante avançados, é exatamente como se uma criança e um sábio te fizessem a mesma pergunta. Certamente responderias a um e ao outro de modo a ser compreendido e de os satisfazer. A resposta, embora diferente, teria, aliás, o mesmo fundo. 3. Com qual objetivo os espíritos sérios parecem abonar junto a certas pessoas ideias e mesmo preconceitos que combatem junto de outras? É preciso que nos tornemos compreensíveis. Se alguém tem uma convicção bem arraigada sobre uma doutrina, mesmo falsa, é necessário que o desviemos dessa convicção, mas pouco a pouco. Por isso nos servimos frequentemente de suas palavras e nos damos o ar de aprofundar em suas ideias, a fim de que não se ofusque de repente e não cesse de se instruir junto de nós. Aliás, não é bom contrariar muito bruscamente os preconceitos. Esse seria um meio de não ser mais ouvido. Eis porque os espíritos falam com frequência no sentido da opinião daqueles que os escutam, a fim de conduzi-los pouco a pouco para a verdade. Apropriam sua linguagem às pessoas, como tu mesmo o farias, se és um orador um pouco hábil. Por isso não falarão a um chinês ou a um maometano, como falarão a um francês ou a um cristão, porque estariam bem seguros de serem repelidos. É preciso não tomar por contradição o que frequentemente não é senão uma parte da elaboração da verdade. Todos os espíritos têm sua tarefa marcada por Deus. Cumprem-na nas condições que julgam convenientes para o bem daqueles que recebem suas comunicações. 4. As contradições, mesmo aparentes, podem lançar dúvidas no espírito de certas pessoas. Que controle se pode ter para conhecer a verdade? Para discernir o erro da verdade, é preciso aprofundar essas respostas e meditá-las longa e seriamente. É todo um estudo a fazer. É necessário tempo para isso, como para estudar todas as coisas. Estudai, comparai, aprofundai, dizemo-vos sem cessar que o conhecimento da verdade tem seu preço. E como quereis chegar à verdade quando interpretais tudo por vossas ideias estreitas, que tomais por grandes ideias? Mas não está longe do dia em que o ensinamento dos Espíritos será por toda parte uniforme, tanto nos detalhes quanto nas coisas principais. Sua missão é a de destruir o erro, mas isso não pode vir senão sucessivamente. 5. Há pessoas que não têm nem o tempo nem a aptidão necessárias para um estudo sério e aprofundado e que aceitam o que se lhes ensina sem exame. Não há para elas o inconveniente de abonar os erros? Que pratiquem o bem e não façam o mal, é o essencial. Para isso não há duas doutrinas. O bem é sempre o bem, quer vós o façais em nome de Alá ou de Jeová, porque não há senão um Deus para o universo. 6.
Porque os espíritos que parecem desenvolvidos em inteligência podem ter ideias evidentemente falsas sobre certas coisas? Eles têm sua doutrina. Os que não são bastante avançados e que creem sê-lo tomam as suas ideias pela verdade. Ocorre como entre vós. 7. Que pensar das doutrinas segundo as quais um só Espírito poderia se comunicar e que esse Espírito seria Deus ou Jesus? O Espírito que ensina isso é um Espírito que quer dominar e por isso quer fazer crer que é o único. Mas o infeliz que ousa tomar o nome de Deus espiará duramente seu orgulho. Quanto a essas doutrinas, elas se refutam a si mesmas, porque estão em contradição com os fatos mais averiguados. Não merecem um exame sério, porque não têm bases. A razão vos diz que o bem procede de uma boa fonte e o mal de uma fonte má. Por que quereríeis que uma boa árvore desse maus frutos? Jamais haveis colhido uma uva de macieira. A diversidade das comunicações é a prova a mais patente da diversidade da sua origem. Aliás, os espíritos que pretendem ser os únicos em se comunicarem esquecem de dizer por que os outros não poderiam fazê-lo. Sua pretensão é a negação daquilo que o Espiritismo tem de mais belo e mais consolador. As relações do mundo visível e do mundo invisível, dos homens com os seres que lhes são caros e que, assim, estariam perdidos para eles, sem retorno. São essas relações que identificam o homem com o seu futuro, que o desprendem do mundo material. Suprir essas relações é remergulhá-lo na dúvida que o atormenta, é dar um alimento ao seu egoísmo. Examinando com cuidado a doutrina desses espíritos, nela se reconhecem a cada passo contradições injustificáveis, as marcas da sua ignorância sobre as coisas mais evidentes e, por consequência, os sinais certos de sua inferioridade, o espírito de verdade. 8. De todas as contradições que se notam nas comunicações dos espíritos, uma das mais surpreendentes é a relativa à reencarnação. Se a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como ocorre que todos os espíritos não a ensinem? Não sabeis que há espíritos cujas ideias se limitam ao presente, como acontece com muitos homens da terra? Creem que o que está para eles deve durar sempre. Não veem além do círculo de suas percepções e não se preocupam com o saberem nem de onde vieram e nem para onde vão, e assim devem suportar a lei da necessidade. A reencarnação para eles é uma necessidade que nem sonham que poderá chegar. Sabem que o espírito progride, mas de que maneira, isso é para eles um problema. Então, se vós lhes perguntardes, falarão dos 7 céus, supostos como andares. Há mesmo os que vos falarão da esfera do fogo, da esfera das estrelas, em seguida da cidade das flores, da dos eleitos. 9. Concebemos que os espíritos pouco avançados possam não compreender essa questão, mas então como ocorre que espíritos de uma inferioridade moral e intelectual notória falem espontaneamente de suas diferentes existências
e de seu desejo de reencarnar para resgatar seu passado? Passam-se no mundo dos espíritos coisas que vos são bem difíceis de compreender. Não tendes entre vós pessoas muito ignorantes sobre certas coisas e que são esclarecidas sobre outras? Pessoas que têm mais juízo do que instrução e outras que têm mais espírito que juízo? Não sabeis também que certos espíritos se comprazem em manter os homens na ignorância, aparentando instruí-los, e que se aproveitam da facilidade com a qual acreditam em suas palavras? Podem seduzir os que não vão ao fundo das coisas, mas quando são levados a perder a paciência pelo raciocínio, não sustentam por muito tempo seu papel. Por outro lado, é preciso ter em conta a prudência que, em geral, os espíritos observam na promulgação da verdade. Uma luz muito viva e muito súbita deslumbra e não esclarece. Podem, pois, julgar útil não a difundir senão gradualmente, de acordo com os tempos, os lugares e as pessoas. Moisés não ensinou tudo o que o Cristo ensinou, e o próprio Cristo disse muitas coisas cuja compreensão estava reservada às gerações futuras. Falais da reencarnação e vos admirais de que esse princípio não foi ensinado em certos países. Mas considerai que em um país onde o preconceito de cor reine soberanamente, onde a escravidão está arraigada nos costumes, ter-se-ia repelido o espiritismo, tão só porque tivesse proclamado a reencarnação, porque a ideia de que aquele que é senhor possa tornar-se escravo e reciprocamente teria parecido monstruosa. Não valeria mais fazer aceitar primeiro o princípio geral com a condição de tirar dele mais tarde as consequências? Os homens, ó homens, vossa visão é curta para julgar os desígnios de Deus. Sabei, pois, que nada se faz sem a sua permissão e sem um objetivo que frequentemente não podeis penetrar. Falei-vos que a unidade se faria na crença espírita. Tendes por certo de que ela se fará, e que as dissidências já menos profundas se apagarão pouco a pouco, à medida que os homens se esclarecem e que desaparecerão completamente, porque tal é a vontade de Deus, contra o qual o erro não pode prevalecer. O Espírito de Verdade. 10. As doutrinas errôneas que podem ser ensinadas por certos espíritos não têm por efeito retardar o progresso da verdadeira ciência? Quereríeis tudo ter sem esforço. Sabei, pois, que não há campo onde não cresça a má erva, que o lavrador deve extirpar. Essas doutrinas errôneas são uma consequência da inferioridade do vosso mundo. Se os homens fossem perfeitos, não aceitariam senão a verdade. Os erros são como pedras falsas, que só um olho experimentado pode distinguir. Necessitais, pois, de uma aprendizagem mais para distinguir o verdadeiro do falso. Pois bem, as falsas doutrinas têm por utilidade vos exercitarem para distinguir a verdade do erro. Os que adotam o erro não são retardados em seu adiantamento? Se adotam o erro, é porque não estão bastante avançados para compreenderem a verdade. Ponto 302. Esperando que a unidade se faça, cada um crê ter a verdade para si e sustenta ser verdadeiro.
só o que se sabe. Ilusão que não deixam de entreter os espíritos enganadores. Sobre o que o homem imparcial e desinteressado pode se basear para fazer um julgamento? A luz, a mais pura, não é obscurecida por nenhuma nuvem. O diamante sem mancha é o que tem mais valor. Julgai, pois, os espíritos pela pureza dos seus ensinamentos. A unidade se fará do lado onde o bem jamais tiver sido misturado ao mal. Será desse lado que os homens se reunirão, pela força das coisas, porque julgarão que aí está a verdade. Anotai, aliás, que os princípios fundamentais são os mesmos em toda parte e devem vos unir num pensamento comum, o amor de Deus e a prática do bem. Qualquer que seja, pois, o modo de progressão que se suponha para as almas, o objetivo final é o mesmo, e o meio de atingi-lo é também o mesmo: fazer o bem. Ora, não há duas maneiras de fazê-lo. Se levantam dissidências capitais quanto ao próprio princípio da doutrina, tendes uma regra certa para apreciá-las. E essa regra é esta: a melhor doutrina é a que melhor satisfaz ao coração e à razão, e que tem mais elementos para conduzir os homens ao bem. Eu vos certifico, é a que prevalecerá, o Espírito de verdade. Nota: as contradições que se apresentam nas comunicações espíritas podem prender-se às seguintes causas: a ignorância de certos espíritos, a fraude de espíritos inferiores que, por malícia ou maldade, dizem o contrário do que disse noutra parte, o espírito do qual usurpam o nome, pela vontade do próprio espírito que fala de acordo com a época, os lugares e as pessoas, e pode julgar útil não dizer tudo a todo mundo. A insuficiência da linguagem humana para exprimir as coisas do mundo incorpóreo. A insuficiência dos meios de comunicação que não permitem sempre ao espírito exprimir todo o seu pensamento. Enfim, a interpretação que cada um pode dar a uma palavra ou a uma explicação, segundo suas ideias, seus preconceitos ou o ponto de vista sobre o qual considera a coisa. O estudo, a observação, a experiência e a abnegação de todo sentimento de amor próprio podem ensinar a distinguir essas diversas nuances. Das mistificações. Ponto 303. Se é desagradável ser enganado, mais ainda é ser mistificado. De resto, é um dos inconvenientes dos mais fáceis de se preservar. Os meios para afastar os ardis dos espíritos enganadores ressaltam de todas as instruções precedentes. Por isso, deles não diremos senão pouca coisa. Eis as respostas dos espíritos a esse respeito. 1. As mistificações são um dos escolhos mais desagradáveis do espiritismo prático. Haveria um meio de se preservar delas? Parece-me que podeis encontrar a resposta em tudo o que ensinamos. Sim, certamente, há para isso um meio simples, que é o de não pedir ao Espiritismo senão aquilo que pode vos dar. Seu objetivo é o melhoramento moral da humanidade. Enquanto não vos afastardes disso, jamais sereis enganados, porque não há duas maneiras de se compreender a verdadeira moral a que todo homem de bom senso pode admitir.
Os espíritos vêm vos instruir e vos guiar no caminho do bem, e não das honrarias e da fortuna, ou para servir às vossas paixões mesquinhas. Se não lhes pedisse nada de fútil ou que esteja fora das suas atribuições, não se daria nenhuma presa aos espíritos enganadores, de onde deveis concluir que aquele que é mistificado não tem senão o que merece. O papel dos espíritos não é o de vos esclarecer sobre as coisas desse mundo, mas o de vos guiar com segurança no que vos pode ser útil para o outro. Quando vos falam das coisas desse mundo, é porque julgam necessário, mas não a vosso pedido. Se vedes nos espíritos os substitutos dos adivinhadores e dos feiticeiros, então é certo que sereis enganados. Se os homens não tivessem senão que se dirigir aos espíritos para tudo saber, não teriam mais seu livre-arbítrio e sairiam do caminho traçado por Deus para a humanidade. O homem deve agir por si mesmo. Deus não lhe envia os espíritos para lhe aplanar a rota material da vida, mas para preparar a do futuro. Mas há pessoas que nada pedem e que são indignamente enganadas pelos espíritos que vêm espontaneamente sem que sejam chamados. Se não pedem nada, deixam dizer o que vem a ser a mesma coisa. Se acolhessem com reserva e desconfiança tudo o que se afasta do objetivo essencial do espiritismo, os espíritos levianos não os tomariam tão facilmente por vítimas. 2. Porque Deus permite que pessoas sinceras e que aceitam o espiritismo de boa fé sejam mistificadas? Isso não poderia ter o inconveniente de abalar sua crença? Se isso abalasse sua crença, seria porque sua fé não era muito forte. As que renunciassem ao espiritismo por um simples desapontamento provariam que não o compreendem e que não se apegam à parte séria. Deus permite as mistificações para provar a perseverança dos verdadeiros adeptos e punir os que deles fazem um objeto de diversão, o espírito de verdade. Nota: a astúcia dos espíritos mistificadores excede algumas vezes a tudo o que se pode imaginar. A arte com a qual dirigem suas baterias e combinam os meios de persuadirem seria uma coisa curiosa se não se tratasse sempre senão de inocentes brincadeiras. Mas essas mistificações podem ter consequências desagradáveis para aqueles que não se mantêm em guarda. Somos bastante felizes por termos podido abrir a tempo os olhos a várias pessoas que decidiram pedir nosso conselho e os haver afastado de ações ridículas e comprometedoras. Entre os meios que esses espíritos empregam, é preciso colocar em primeira linha, como sendo os mais frequentes, os que têm por objetivo tentar a cupidez, como a revelação de pretensos tesouros ocultos, o anúncio de heranças ou outras fontes de fortuna. Por outro lado, deve-se considerar como suspeitas, em primeiro lugar, as predições com data fixa, assim como todas as indicações precisas relativas aos interesses materiais,
guardar-se de toda diligência prescrita ou aconselhada pelos espíritos, quando o objetivo não seja eminentemente racional. Não se deixa jamais deslumbrar pelos nomes que os espíritos tomam para darem uma aparência de verdade às suas palavras. Desconfiar das teorias e sistemas científicos arrojados, enfim, de tudo aquilo que se afasta do objetivo moral das manifestações. Encheríamos um volume dos mais curiosos com a história de todas as mistificações que vieram ao nosso conhecimento.